Olá, sejam bem-vindos a mais um O Ponto da Situação. Hoje vamos conversar sobre a atração de investimentos tecnológicos para o Algarve. Portugal, nos últimos anos, tem se transformado num atrativo muito grande para esse tipo de negócio. Empresas inovadoras, transformação digital, startups. Mas e o Algarve? O Algarve tem condições muito interessantes para atrair esse investimento, até porque Lisboa e o norte de Portugal já estão bastante cheios. Nós vamos conversar hoje com Vanessa Nascimento, vice-presidente do Algarve Evolution, e com o professor João Guerreiro, presidente do Algarve STP. Ambas as entidades compõem o Algarve Tech Hub, que tenta criar um polo tecnológico no Algarve. Vamos falar um pouco sobre a atração que o Algarve tem. O Lisboa e o resto de Portugal, sobretudo o norte, já está bastante cheio de investimentos, de pessoas morando, enchendo as grandes metrópoles. O Algarve tem uma possibilidade de ter uma qualidade de vida muito grande e ainda não está sobrecarregado. Quer dizer, esse é um atrativo muito grande para as empresas inovadoras que necessariamente não precisam estar próximas dos grandes centros. Como é que vocês estão preparando essa atração para as empresas? Qual é a ideia de vocês com esses dois projetos, o Algarve Tech Hub e o Algarve STP? Foi criada uma associação para representar, que é a Algarve Evolution, para representar o setor privado. Estamos neste momento a reunir o máximo de empresas regionalmente para ganharmos massa crítica e percebermos também quais são as tecnologias em que estamos a trabalhar, o tipo de projetos em que temos know-how para podermos competir lá para fora, assim como estamos a criar juntamente com a Algarve STP e com a Universidade do Algarve a possibilidade de outras empresas virem para cá, startups, processos de incubação, e estamos também, juntamente com a Universidade, a construir um edifício que eu vou deixar o professor também falar um bocadinho sobre isso. Boa tarde. Pois a nossa ideia é criar condições no Algarve de atração destas empresas nesta fase em que nós estamos, sobretudo empresas de tecnologias de informação e comunicação, mas depois no futuro alargar a outros setores que podem ter interesse para o Algarve, designadamente o setor da energia. Mas o setor da energia neste momento ainda nossa atenção ainda não incide particularmente nesse setor, incide nas tecnologias de informação. E, portanto, o que criámos foi um conjunto de condições em que estão presentes autarquias locais, câmaras municipais, estão presentes entidades da administração pública, entidades privadas, a universidade, centros de investigação, de forma a criar um ambiente favorável à fixação e ao desenvolvimento desse tecido empresarial. Portanto, a associação de que eu, enfim, represento nesta sessão é uma associação que é uma plataforma, estão aqui representados os diversos setores presentes na região, as autarquias, as empresas, as entidades, as universidades, e é, digamos, uma plataforma facilitadora que abre portas e que cria condições favoráveis para que esse tecido empresarial se instale na região, se frutifique, crie raízes na região, mas sobretudo também crie pontes internacionais no sentido da sua ligação a outros ecossistemas, noutros países, noutras latitudes, de forma a reforçar aquilo que é o nosso projeto. Vanessa, o que especificamente vocês do Algarve identificaram como atrativos para essas empresas de tecnologia? Bem, para já em termos de mobilidade temos um aeroporto aqui na região que é muito fácil de qualquer sítio do mundo voar para aqui e apanhar ligação para aqui. Depois temos 300 dias de sol por ano, temos a região mais atrativa do país, aliás é conhecida por ser uma região turística precisamente pela qualidade de vida, pelas praias fantásticas, a comida é ótima, temos a universidade aqui também para as pessoas poderem estudar ou até mesmo evoluir a nível de carreira. Não há trânsito por ir além, não estamos a falar de uma grande trânsitos de grandes cidades, e basicamente penso que sejam esses os grandes atrativos. No fundo nós estamos aqui a recriar um conceito que as pessoas se mudem para cá
sim senhora, para desenvolver as suas empresas ou para sediar as suas empresas, mas aliado a uma qualidade de vida que a região consegue oferecer. Professor, a presença de uma universidade na região, como a UALG, ela é um fator bastante importante para esse tipo de empresa, né? Como é que a universidade está aparelhada para interagir com o polo tecnológico dessa natureza? Hoje está, quer dizer, a própria universidade tem estado comprometida com a instalação do polo tecnológico. O polo tecnológico, esta primeira fase, estamos a falar de uma fase primária ainda, vai se traduzir na reabilitação de um edifício que está dentro do campus universitário e na atração para esse edifício de empresas que estão na órbita da Algarve Evolution, da associação de que a Vanessa faz parte, e de outras que estão na região. E, portanto, a ideia é que, tendo em atenção aquilo que tem sido a nossa tradição de cooperação com essas empresas, trazê-las para dentro da universidade, estruturar com essas empresas linhas de formação, graduadas e pós-graduadas e outro tipo de formação que não conduzem a graus formais, pós-graduações de curta duração, 3, 4, 5 meses, estágios para os estudantes das áreas das tecnologias de informação que saem dos cursos da Universidade do Algarve e projetos de investigação. Há, digamos, um campo enorme de cooperação, relativamente ao qual nós já fazemos muita coisa, mas o facto de termos empresas dentro do campus associadas à universidade e com relações fortes com os centros de investigação vai aumentar esse dinamismo que já existe hoje em dia, mas que esperemos que se multiplique no futuro com a criação deste polo tecnológico. Existe já, desculpe Vanessa, existe já alguma vertente tecnológica que, digamos, desperte mais interesse por estar no Algarve, até por alguma proximidade maior com esses centros de investigação da universidade? A proximidade tem sido traduzida em trabalhos conjuntos que centros investigadores da Universidade do Algarve fazem com as empresas da região. E, portanto, a diversidade é enorme, são aplicações de todo o tipo, relacionadas com o turismo, relacionadas com a agricultura de precisão, relacionadas com aspectos de funcionamento interno das empresas e, portanto, relacionados com o vídeo e com a imagem, com a imagem animada. Portanto, há muitos setores relativamente aos quais já há projetos em conjunto que associam investigadores e empresas e, portanto, há um caminho que já está, enfim, que nós temos já percorrido e o que se pretende agora é reforçar esse caminho e reforçar as relações entre os investigadores e as empresas. Há também uma vontade de entrar muito, e aquilo também já está a ser feito, mas lá está, aprofundar na área de inteligência artificial, machine learning, IoT e também blockchain. Eu sei, vocês têm uma afinidade muito grande, primeiro com a área de turismo, né, que é o carro-chefe do Algarve, mas também há muita coisa na área de agropecuária, principalmente frutas, né, e pesca. Esses setores, de alguma forma, eles já estão demonstrando algum interesse em fazer transformação digital utilizando esse polo tecnológico? Sim, esses setores que falou e outros, há setores relacionados com a saúde, por exemplo, que são muito importantes para nós e relativamente aos quais há um potencial enorme de colaboração entre as tecnologias de informação e tudo aquilo que é tecnológico hoje em dia na saúde, todo aquilo que é diagnóstico e a antecipação de iniciativas que a saúde tem e, portanto, esses aspectos são fundamentais. É certo que no domínio da agricultura já há uma data de empresas e estas empresas de tecnologias de informação têm contribuído para isso, para introduzir mecanismos de controle remoto e de outro tipo de previsão, enfim, de outro tipo de solidez tecnológica nessas empresas e, portanto, o caminho está aberto, o caminho já está percorrido, a parte inicial já está percorrida, trata-se de reforçar isso, de encontrar novos domínios de colaboração e de reforçar, no fim e ao cabo, este ecossistema de inovação da região. Eu falo isso porque o Brasil, por exemplo, nós estamos aqui falando justamente da atração de empresários brasileiros que conhecem muito pouco o Algarve, né?
Até hoje, uma pesquisa do INE mostra que a presença de brasileiros no Algarve ela é muito pequena ainda, comparada com a presença dos brasileiros em Portugal como um todo. Os brasileiros ainda são o segundo maior número de estrangeiros no Algarve, atrás dos ingleses, enquanto no resto do país os brasileiros são de longe o maior número de estrangeiros. E o que dizer para um empreendedor brasileiro da nova economia, da economia digital, que inclusive tem uma presença grande na área do agronegócio? O que dizer para ele olhar para o Algarve com os olhos do investidor? Eu acho que, sobretudo, é que aqui tem a oportunidade de fazer a diferença, que as pessoas estão abertas à colaboração, e estamos a falar de uma colaboração tanto na esfera da universidade como na esfera dos municípios e também de outras empresas em arranjar cooperação. E se calhar se um empresário do Brasil pensar em ir para uma região como, sei lá, eu vou dizer o Porto, que tem é uma região muito tecnológica, se calhar não terá tanta abertura ou tanta oportunidade como aqui, porque nós realmente estamos à procura de inovar a região. Acho que um bocadinho também por aí. E depois também porque estamos a falar que a região em particular e o país em particular é um sítio muito seguro de se viver, e isso sem dúvida que é uma mais-valia para as empresas, porque as empresas precisam de trabalhadores, e os trabalhadores cada vez mais também precisam ou procuram ter uma boa qualidade de vida associada à vida profissional. Um aspecto que eu gostava de chamar a atenção, que tem a ver com a colaboração da universidade com empresas no domínio da formação. Nós estamos a desenhar linhas de formação com as empresas no sentido de poder melhorar o desempenho deste universo que trabalha nas tecnologias de informação, e essa colaboração faz-se identificando aquilo que são as necessidades das empresas e encontrando linhas de formação adequadas para suprir essas necessidades. E, portanto, esse aspecto, que é um aspecto que a universidade se abriu, de certa maneira, também para identificar estas ações de formação, é importante. E, portanto, não é só a atração de pessoas, é a atração de pessoas com facilidades que as autarquias podem proporcionar, com facilidades de formação para quem queira desenvolver atividades enfim, neste setor no Algarve. Portanto, enfim, para além depois daquilo que a Vanessa já se referiu, que é uma região com características climáticas e de natureza importantes, com mobilidade e acessibilidade relativamente facilitadas quando comparadas com outras regiões, com infraestruturas escolares até para os filhos, que são ótimas e, portanto, que podem resolver problemas de famílias que estão em fase de início da sua vida familiar e profissional. Portanto, tudo isso consubstancia este ecossistema que achamos nós que facilita a atração e a fixação de talento. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo agora, e na volta a gente continua falando sobre o polo tecnológico do Algarve. Bom, estamos de volta conversando com Vanessa Nascimento, do Algarve Evolution, e com o professor João Guerreiro, do Algarve STP. Muitos têm falado sobre as vantagens que as empresas têm quando vão para um polo tecnológico desse. Vocês com certeza estão conversando com as autarquias, estão conversando com as câmaras e alguns outros órgãos portugueses, com certeza, sobre o que oferecer a essas empresas para elas se instalarem aí. Como andam essas conversas? Se já há alguma coisa de concreto que seja possível anunciar para as interessadas em se instalarem no Algarve? Sim, portanto, o polo tecnológico vai ser um espaço de acolhimento de empresas. Está neste momento em construção e, portanto, ainda vai demorar algum tempo. Agora, a Algarve STP tem dinamizado nos últimos meses a rede regional de incubadoras. E, portanto, nós temos no Algarve cerca de 10 a 12 incubadoras distribuídas na região, em vários municípios, e essas incubadoras têm capacidade para acolher as empresas que se querem instalar,
e em diversos setores. Há uma incubadora mais vocacionada para as empresas das ciências do mar, há uma incubadora mais vocacionada para empresas que querem produzir, do ponto de vista tecnológico, equipamentos, enfim, de alguma dimensão. Há incubadoras de serviços, ligadas a serviços vários que são prestados até às outras empresas, e, portanto, há uma diversidade de incubadoras e também passa pelo Algarve STP a tentativa de criar um quadro mais ou menos homogéneo, mais ou menos coerente da oferta de serviços e daquilo da estrutura organizativa dessas mesmas incubadoras. Depois, a própria universidade, que está também comprometida com este processo, tem capacidade de apoio em áreas muito específicas, como seja os planos de negócios, como seja a propriedade intelectual, não é? Tudo o que é os mecanismos de proteção do conhecimento, sejam eles patentes, sejam eles outro tipo de mecanismos, estamos preparados também para proporcionar esses apoios às empresas e, portanto, há aqui uma diversidade enorme de apoios e de capacidades que nós oferecemos, para além do bom ambiente profissional e do bom ambiente social, que são, em nossa opinião, condições ótimas para atrair aquilo que atrair talentos e atrair iniciativas, atividades nesta área. Mas em termos fiscais e tributários não há nada ainda definido, em termos fiscais e tributários, impostos. Em termos fiscais e tributários, por exemplo, uma das coisas que Portugal tem agora é a isenção de impostos, penso que sejam nos primeiros 5 anos, para empresas de blockchain. Isso é uma das vantagens neste momento, por exemplo, de trazer uma empresa de blockchain para Portugal. Os Estados Unidos, neste momento, as pessoas já têm que pagar tributação sobre aquilo que são os lucros das criptomoedas, e aqui em Portugal essa situação ainda não se coloca. São isentos, salvo erro, são 5 anos. Outras situações constantemente há financiamentos, vão abrindo financiamentos para empresas, mas a própria incubadora que está dentro da universidade também presta apoio e esclarecimento às empresas que querem, ou aos empresários que queiram vir para cá, no sentido de saber quais são as escolas que estão abertas para as pessoas se poderem candidatar. Em termos de localização mesmo, física, onde é que será construído o polo tecnológico e onde é que ficam, quais as cidades onde estão localizadas as incubadoras? O polo tecnológico vai ser construído, esta primeira fase vai ser construído dentro da universidade, dentro do campus, em Faro, na cidade de Faro, mesmo dentro da cidade de Faro. Há uma previsão de que possa haver uma segunda fase construído numa proximidade imediata do campus da universidade, onde também estará uma espécie de um hotel, de um aparo-hotel, para que possamos também oferecer habitação, oferecer alojamento a quem se quiser instalar para desenvolver essas atividades, não é? As incubadoras estão um pouco distribuídas por toda a região, portanto posso-lhe falar das cidades de Tavira, de Loulé, de Olhão, de Portimão, Lagos, Faro também, e portanto estão um pouco distribuídas por toda a região, e o que nós gostaríamos e estamos a tentar fazer é dar coerência a este mundo de incubadoras dispersos pela região, mas que todas elas tenham uma marca única, que tenham condições de acolhimento muito semelhantes umas das outras, que tenham uma especialização temática. Há incubadoras mais ligadas ao mar, incubadoras mais ligadas à tecnologias de informação, incubadoras mais ligadas à produção relacionada com a agricultura e, portanto, estamos a tentar encontrar aqui uma coerência temática também nesta diversidade de oferta de espaços para incubação. E depois também fazermos um mapeamento de espaços de coworking, de escritórios, até que possam acolher, por exemplo, nómadas digitais, não é? Que não sejam só por si empresas, mas também estamos a tentar preparar a região para acolher o melhor possível os trabalhadores remotos, os chamados nómadas digitais que queiram vir para cá. E depois a questão também do networking que nós promovemos, quer como associações, mas quando vem para cá alguém, de reunirmos e de apontarmos com quem é que pode falar ou com quem é que deve contactar
para tentar resolver as questões legais associadas às empresas, situações de possíveis colaborações, etc. Bom, mas há algumas coisas que precisam ser resolvidas, obviamente, e uma das principais, que eu acho que é um dos maiores desafios desse polo tecnológico, não só no Algarve como um todo, mas que impacta fortemente isso, é a questão da habitação no Algarve. Os novos projetos são sempre complicados, porque há muita dificuldade em aprovações de licenças. A gente até entende, o Algarve é uma zona de turismo, uma zona de preservação, e as habitações geram sempre impactos. Como é que isso está sendo equacionado, já que pessoas com talento são a chave de um projeto como esse? Tem havido algumas reuniões com os municípios no sentido de tentarmos ver situações possíveis ou soluções possíveis para este problema, porque isto não é um problema de Faro. Aliás, posso dizer que não é um problema da região, é um problema do país. Porto, Lisboa, Coimbra, outras cidades também estão noutras regiões também estão com o mesmo problema, que é o problema do turismo e que não há aluguer para a habitação própria, ou é difícil o aluguer para a habitação própria. Então, nesta primeira abordagem, estamos a contactar os municípios, tentar perceber que possíveis espaços é que podemos converter em alojamento, se podemos localmente promover algum tipo de benefícios para os proprietários destas casas. Tivemos também cá a Ministra da Coesão Territorial recentemente e também sensibilizámos o Poder Central para esta questão, que precisamos resolver a questão da habitação. E pronto, e estamos um bocadinho a trabalhar por aí. Há também um trabalho por parte de algumas empresas em alugar apartamentos para facilitar a vinda dos trabalhadores numa fase inicial para cá, e em que ficam entre, 2 a 6 meses num apartamento da empresa e depois enquanto procuram residência própria. Portanto, há aqui várias valências que se está a tentar trabalhar, mas ainda estamos numa fase inicial e é um problema que vai demorar algum tempo a ser resolvido, sem dúvida. Quer dizer, eu acho que toda a região tem essa dificuldade, mas eu acho que toda a região está ciente que tem que resolver satisfatoriamente essa questão e, portanto, as câmaras estão, tanto quanto possível, recuperar casas, os particulares a mesma coisa e, portanto, há, digamos, um movimento geral que tenta resolver isso. Agora, de forma imediata, vai-se resolvendo de forma imediata, há soluções para quem admita que tem dois ou três empresários que querem vir para o Algarve, consegue-se resolver de forma imediata isso. Agora, para atrair 100 ou 200 pessoas, aí a questão tem outra dimensão e aí temos que esperar um bocadinho que as câmaras resolvam, executem os projetos que têm entre mãos e no final disso, se calhar a questão deixa de ser problema, não é? Passa a estar resolvido. Bom, conversei aqui com Vanessa Nascimento, com o professor João Guerreiro sobre o futuro da economia, não só no Algarve, mas no mundo, e que pode ser uma solução muito interessante para dinamizar e revitalizar a economia de uma região vocacionada para o turismo e para a preservação, justamente com um tipo de atividade que não impacta o meio ambiente, pelo contrário, até complementa algumas atividades que acontecem no Algarve e que pode ser uma excelente atração para empresários brasileiros da nova tecnologia. Até o próximo ponto da situação.